E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Eu quero fazer um vídeo hoje, relativamente curto, com algumas orientações e uma ampliação um pouco da discussão que eu trouxe para vocês na semana passada. Na semana passada eu postei uma aula, um PowerPoint, na verdade, com áudio. Depois eu senti que houve uma dificuldade de vocês acessarem por conta talvez do formato e tudo mais. Eu acabei postando o áudio de forma separada e vocês já tinham acesso ao PowerPoint. Talvez tenha dado para vocês se situarem, compreenderem as propostas. A gente está discutindo os problemas ambientais urbanos. A ideia era vocês entenderem como o processo de urbanização ele trouxe alterações para o meio ambiente. Então falamos sobre a questão das ilhas de calor, da inversão térmica, das enchentes, dos deslizamentos de terra. Então são vários os temas que nós citamos naquela aula. Eu quero dar continuidade com vocês a uma discussão que tem muito a ver com como a humanidade passou a pensar sobre essas interferências, ou seja, havia durante muito tempo ou durante um longo período da história havia uma certa compreensão de que os recursos naturais eles eram inesgotáveis, de que a humanidade, que, por exemplo, recursos como petróleo, minérios, eles existiriam infinitamente e as ações humanas no processo produtivo, na transformação de matéria-prima, no uso dos recursos naturais, seria algo que não teria um esgotamento, seria inesgotável. Essa compreensão ela fez com que nós avançássemos e muito no uso dos recursos naturais e promovêssemos mudanças, muitas delas irreversíveis. O que vai acontecer? Durante um longo período da história, a humanidade não tinha liberdade, grupos humanos, países não tinham liberdade de se manifestar, de se colocar, de propor uma nova reflexão sobre como as coisas funcionavam. A gente tem um momento na história que é os anos 60 do século XX, quando começam a eclodir uma série de movimentos sociais de luta pela igualdade dos negros, de luta pela igualdade das mulheres, de luta por mais democracia. Então a gente tem vários acontecimentos até esse momento, descolonização da África, vários momentos, as ditaduras aqui na América do Sul, vários momentos que levam o mundo a essa nova reflexão. Então os anos 60 começam a surgir grandes debates e dentre esses grandes debates surgem também os debates do ponto de vista ambiental. Ou seja, eu estou tentando resgatar um momento da história em que a humanidade passa a entender a importância de que o nosso planeta deva ser preservado, a compreensão do nosso planeta como a nossa morada, o nosso espaço, e isso exigiria um certo comportamento voltado um pouco mais para uma preservação. Então olha só, a partir dos anos 60 nós começamos a lidar um pouco com essa situação, ainda num cenário econômico e político mundial muito polarizado. Os anos 60 representam o auge da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, vocês já viram isso em história, também aqui em geografia nós já falamos sobre isso, é um momento em que dois países disputavam a sua hegemonia. Os Estados Unidos liderando o mundo capitalista e a União Soviética liderando o mundo socialista. Então, esse período da Guerra Fria, ele propunha um grande debate político em torno dos modelos e, basicamente, os outros temas não tinham tanto espaço. Por mais que tenham surgido temas de ampliação da democracia, direito à igualdade das mulheres, dos negros no mundo, isso acaba não sendo o centro do grande debate, porque o mundo estava muito voltando sua atenção muito para essa questão de como os modelos se articulariam e buscavam a sua hegemonia, a sua influência, a sua participação econômica e política no mundo. Com o fim da Guerra Fria, já nos anos 90, esse cenário se altera. E esse cenário se altera de modo que essas pautas ganham mais espaço, ou seja, as pautas ambientais, muitas delas de crítica ao capitalismo. É muito importante pensar nisso, porque não se trata propriamente de uma contraposição ao modelo capitalista, mas se trata principalmente de uma
redefinição, de uma discussão ou de uma reflexão sobre como nós alicerçamos, como nós baseamos o desenvolvimento do capitalismo ao longo da história. Então, para muitos grupos voltados para o tema meio ambiente, essa discussão vem justamente numa compreensão de que nós tivemos uma apropriação exagerada, um uso predatório dos recursos naturais. Isso acaba mobilizando grupos no mundo todo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, grupos que se colocam contrários a esse tipo de modelo, não propriamente, entendam aqui, não propriamente contrários ao modelo capitalista, e sim contrários a como o capitalismo se estruturou, como o capitalismo ele se apropriou dos recursos naturais para buscar o seu aprimoramento, o seu desenvolvimento. Começa a surgir nesse período uma discussão, uma redefinição desse capitalismo, trazendo alguns conceitos que hoje são muito fortes, por exemplo, com o conceito de sustentabilidade. A ideia da necessidade de preservação do meio ambiente, da necessidade de apropriação dos recursos naturais, reconhecendo a importância de que esses recursos estejam disponíveis para as próximas gerações. Então esse é um tema fundamental. Então a ideia da sustentabilidade que vai surgir mais ou menos nesse contexto. Nessa minha introdução, esse pano de fundo que eu quero trazer para vocês é um pano de fundo da reflexão sobre como nós nos apropriamos dos recursos naturais, como nós utilizamos e o que nós proporcionamos para o sistema Terra, para o nosso planeta. O nosso planeta foi extremamente degradado em função dessa visão, de certa forma, gananciosa de produção de riqueza, utilização de matéria-prima para a produção de bens de consumo, e o planeta não estava preparado para esse nível de produção. Nós avançamos tecnologicamente, aumentamos a nossa capacidade produtiva, mas não estávamos, o mundo não estava preparado, o planeta não estava preparado para esse nível de produção. Quais foram as consequências? Poluição dos rios, poluição dos mares, poluição atmosférica, geração de resíduos, que nós já falamos nos problemas ambientais urbanos. Então, a minha proposta hoje é para que vocês façam a leitura desse nosso capítulo, que fala da Terra como nossa morada, tá? Que é o capítulo seguinte aos problemas ambientais urbanos, para que a gente comece uma reflexão e nós possamos fazer na próxima aula uma discussão sobre as primeiras conferências ambientais. Tá? Eu sugiro que vocês pesquisem, não para entregar, não para escrever nada, apenas a título de informação, para que vocês tenham conhecimento sobre o tema, sobre a Conferência de Estocolmo nos anos 70, na Suécia, e a Rio 92, em 1992, aqui no Brasil, chamada Eco 92 ou Rio 92, que lançam mão de uma articulação entre entidades governamentais e não governamentais voltadas para a questão ambiental. Tá bom? Então, essa é uma reflexão inicial que eu quero sugerir para vocês. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, é só para a gente poder aprimorar o debate, pensar um pouco mais nessa discussão, porque isso vai ter um desdobramento político muito importante. Então, se vocês estão acompanhando o noticiário recente do Brasil, o Brasil entrou no noticiário internacional motivado principalmente por conta da sua política ambiental. Aí você perguntaria, mas a política ambiental, no caso do governo brasileiro, não é responsabilidade do governo brasileiro? Sim, só que esse tema é um tema de preocupação internacional. O que se faz domesticamente, o que se faz dentro da nossa casa, tem interferências fora da nossa casa. O que se faz no Brasil tem interferências fora do Brasil. Então, é muito importante que vocês saibam que essa discussão vai ter implicações políticas muito grandes, muito importantes, e a gente vai começar a falar sobre esse tema, tá bom? Então, boa leitura para vocês, leiam o capítulo do livro, tá? Terra Nossa Morada. Eu vou indicar direitinho no Google Classroom, junto com esse vídeo, quais são as páginas e o número do capítulo, que eu não estou lembrando aqui de cabeça, mas é só para provocar uma leitura. Façam a leitura, me mandem dúvidas, caso tenham dúvidas, ou pelo mural do Google Classroom, ou por e-mail, fiquem à vontade para me acionar, tá bom? Então, quero ajudá-los a tentar compreender melhor isso também. Tudo bem? Então, agradeço, espero que o vídeo traga uma ilustração sobre o tema para vocês e nos encontraremos na semana que vem. Amanhã, sexta-feira, não teremos nenhum conteúdo por conta do feriado. Na quinta-feira que vem eu retomo com vocês, tá bom?
Um grande abraço, um beijo especial para todos e todas e nos veremos na semana que vem. Tchau, tchau.